Vem cá, Anderson. E como é que o psicólogo faz para virar um neuropsicologista? É uma especialização? É um curso? Como é que Isso. funciona? Pré-requisito básico, ter o diploma de psicologia. Pronto. Importante, É o né? pré-requisito básico tá ali pelo menos na faixa marrom do negócio. E aí vai fazer uma pós-graduação, ou seja, uma pós-graduação lato sensu, né? A nível de especialização, pós-graduação. É o primeiro degrauzinho das pós, né? Pós-graduação e especialização, depois é mestrado e doutorado. Mas para se tornar um neuropsicólogo, ele com diploma de psicólogo, dá entrada nas faculdades diversas que tem de pós-graduação, optando pelo curso de neuropsicologia. A secretaria da faculdade vai pedir alguns documentos, basicamente é esse. E ele ingressa, o curso tem duração de 2 anos, então ao tempo de formação de você tornar um especialista sobre como as funções cerebrais atuam e como a gente vai poder reabilitar. Aí você tem a neuropsicologia dos transtornos alimentares, é uma outra questão também. Você tem a neuropsicologia da dependência química. Aí tem dos mais diversos. TEP, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, como que a gente vai reabilitar isso. Tem que fazer outras especializações ou na mesma você já A vê neuropsicologia tudo? já abre aquela ideia, né? Você responde uma questão, abre milhares, né? Então, a especialização da neuropsicologia já está mais especialista, mas dentro da neuropsicologia existe diversos campos, aquela ideia quando você pega o telescópio, né? Você bota aqui, você vai abrindo a planeta, a galáxia, vários universos de possibilidades. Então, existem diversas neuropsicologias. Então, dentro desse universo, eu optei em a neuropsicologia do sono. Então, eu entendendo sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou sem hiperatividade, percebi que várias pessoas tinham transtorno do sono, depressão, então é o transtorno de humor, bipolaridade, e todas essas patologias tinham transtorno de sono de fundo. Logo eu falei, agora eu já sei qual é o próximo passo. Então, o que é que tem nesse cérebro que ele desaprendeu de produzir o sono? Que o sono é produzido pelo cérebro. Então, ele desaprendeu a dormir, mudou a ciclagem circadiana, e aí dediquei estudos nessa área específica. Mas a neuropsicologia tem das mais diversas. Tem colegas que se atêm ao ensino-aprendizagem dos transtornos de aprendizagem infantil. Então, dislexia, disgrafia, né, que é a questão da escrita, dislexia, dos mais diversos. Ou seja, tudo que esse cérebro fica disfuncional, total, parcialmente. Como é que tá essa área aqui, o mercado de trabalho? Assim, necessita profissional o tempo todo. Imagino. Porque no ambiente acadêmico, a gente é aquela ideia, né? Aquela ideia, o aprendizado, né, da arte marcial, diz assim, quando você tá faixa branca, você quer chegar na faixa amarela, faixa vermelha. Aí você acha que o top do negócio é o faixa preta, né? Só que dentro do ambiente de arte marcial, diz assim, a faixa preta é o começo. Primeiro dan, terceiro dan. Diz assim, a primeira faixa, a faixa preta, você não chegou no final das artes marciais. As artes marciais começam na faixa preta. Tudo que você fez até aqui é para você entender mais ou menos como funciona. Agora Estagiário. você vai. Agora você vai pro treino, primeiro, agora é jogo. você vai pro primeiro dan aí, segundo dan. E eu tá lá, a história lá do tal do Bruce Lee, que eu falo, Bruce Lee, faixa preta, nono dan. Eu digo, meu Deus, nono dan? Que vai virar? Será que eu vi o nono dan na minha vida? Então, ou seja, essa dinâmica toda. Então, qual o objetivo? Quando você entra na faculdade, quando você tá como estudante secundarista, e aquela pergunta inicial que você falou, você chegar na faculdade, a vida tá resolvida, né? E aí, quando você chega no ambiente acadêmico, você vê que você pegou seu diploma e você vê que aquilo ali começa a partir dali. Ali, digamos, ali começa o jogo, né? Então, o campo é necessário e existe uma demanda muito grande. E cada vez mais, e já ficou claro, né, publicamente é demonstrado, a necessidade de entender como esse cérebro funciona, de entender essas funções, disfunções, de compreender que, assim, sair da intriga intelectual que tem muito no ambiente acadêmico, aquele ambiente, que eu digo, né, é um ambiente do faixa preta para baixo, né? Ou seja, isso não vai resolver nada, isso não vai mudar o dado de realidade. Então, quando você entende que o paciente do livro não é o paciente do mundo real. Existe um universo, aquela ideia, um hiato abismal, né? O paciente do livro que você está lendo aí não é o paciente que vai olhar para você e querer uma solução. Então, assim, o ambiente acadêmico é um ambiente de intriga intelectual. É pura perda de tempo, isso não vai mudar nada, entende? Então, quando você entende que existe pessoas que sofrem, existe o sofrimento humano, e a gente, como pesquisador, tem que prover caminhos, propor soluções, caminhar juntos, e as intrigas intelectuais não vão contribuir com isso. Então, há uma demanda porque se entendeu, a sociedade está cada vez mais complexa, né? Então, assim, há novas formas de se aprender, de se ensinar, novas formas de se trabalhar.
quando a gente vai modificando socialmente, aí o link lá com o Emily Durkheim da sociologia, né? Toda vez que a gente altera algo social que vem para as mídias sociais, que a gente era criança, a gente não tinha. Então, como é que esse cérebro reage desde muito jovem, muito criança, 3, 4, 5 anos, está com um aparelho que ele entende que é simples, que clica, fala com a avó, clica, fala com o outro. Como essa ideia de não ter muito bem essa ideia de só quinta-feira que a gente vai ver sua avó, aquela da ficha ainda que tinha de telefone. Então, tudo isso altera a percepção. Então, quais são as consequências disso? Tudo que tem um bônus, né, vai trazer um ônus. Então, tem um bônus da tecnologia, da facilidade que o mundo moderno nos traz. Mas como que esse cérebro reage? Qual é o ônus disso? Então, isso vai gerar as disfunções. E essas disfunções, a gente precisa entender como é que esse cérebro reage. Daí, a importância da neuropsicologia, que é o comportamento que vai trazer as consequências disso. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, há uma necessidade ampla de que quando você sai da faculdade, as pessoas saem completamente com um pensamento ainda acadêmico, né? E diz, não, aqui a gente precisa, existe aqui essa criança que ela não está aprendendo, né? E já passou por várias questões, ela não lê, não escreve, faz como? Não é criança necessariamente do livro ali. Eu tenho uma dependência de tal substância química e preciso resolver isso. Então, você tem que ser um profissional de intervenção. Então, você não se faz isso com intrigas intelectuais, você faz com domínio pleno absoluto daquela linha teórica. Então, independente de qualquer opinião, né, existe um cérebro que funciona. Aí a neuropsicologia vem porque ela tira esse crivo de eu acho que não, eu acho que sim, tira esse crivo de partidarismo, tira esse crivo de intriga intelectual que eu digo, né? Só existe um neurônio que se conecta com o outro, a gente vai reabilitar esse cérebro aí. Então, bastante existe um método para fazer isso. Exatamente. É isso que é importante.